Olá, tudo bem? Sou Érica Regina, professora formadora do Centro de Formação Antonino Freire, e hoje nós vamos iniciar o nosso curso de Metodologias Ativas de Ensino Gamificação. Esse curso ministrado pela professora Adriana Lima, Adriana Felisberto, Érica Regina e Maura Célia Cunha. Iniciamos hoje com o módulo 1, Metodologias Ativas, com o tema gerador Aprendizagem Significativa. O nosso roteiro de hoje inclui metodologias ativas, conceitos básicos, exemplos de métodos ativos de ensino e aprendizagem. Então vamos lá. Antes de mais nada, é importante que a gente tenha em mente a ideia do ensino por competência, que foi anunciado pela Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. O ensino por competência está diretamente relacionado com a ideia de metodologias ativas. Na BNCC, propôs-se 10 competências gerais que devem ser desenvolvidas ao longo de toda a educação básica, ou seja, da educação infantil ao ensino médio. E essas 10 competências gerais giram em torno de habilidades e competências cognitivas, ou seja, objetivas, e socioemocionais, isto é, competências mais subjetivas. Essas competências, elas servirão para preparar o estudante, o sujeito, ao longo de toda a educação básica, para ter um melhor desenvolvimento, uma boa desenvoltura no contexto do século XXI. Então, vamos observar um pouco o teor dessas competências. Aqui a gente tem um gráfico, né, que mostra um pouco o resumo de cada uma dessas competências. Perceba que a competência número 1 gira em torno da ideia do conhecimento, isto é, de adquirir as ferramentas da cognição e também o desejo de estar sempre aprendendo mais e mais. A competência número 2 trata do pensamento científico, crítico e criativo. Se a gente fizer um paralelo com a competência número 1, vamos perceber que ambas estão muito mais voltadas para o desenvolvimento cognitivo. Mais abaixo, a competência número 3, ela vai trazer a ideia do senso estético. Na 4, a comunicação. Na 5, a argumentação. Então, gradativamente, a gente vai se aproximando um pouco mais das competências socioemocionais. Então, pensar, por exemplo, em ser competente no campo da argumentação é essencial para se viver bem, para se ter uma boa desenvoltura, para se ter bons relacionamentos no contexto do século XXI. Então, essas competências, elas servirão como bússola para o estudante, para o sujeito que quer realmente ter um bom desempenho, né? Viver bem, viver com qualidade, tendo bons relacionamentos, tendo oportunidades, interação no século XXI. A competência número 6, ela versa a respeito da cultura digital. E é importante frisar que dentro do contexto do século XXI, ou pelo menos das primeiras décadas do século XXI, a cultura digital é imprescindível. A número 7 fala da autogestão, a 8 do autoconhecimento e do autocuidado, e aqui a gente percebe que são competências notadamente socioemocionais, assim como a 9, empatia e cooperação, e a 10, a autonomia. Então, qual é a relação do ensino por competência com metodologias ativas? Então, pensemos um pouco. Se queremos formar pessoas, cidadãos, sujeitos mais competentes, mais críticos, mais autônomos, com melhor desenvoltura, nós precisamos, naturalmente, de métodos que possam atingir esses objetivos de forma mais eficiente e eficaz. Então, pensar em formar sujeitos mais completos, ou seja, na sua integralidade, nas suas diferentes dimensões, requer a utilização de métodos condizentes. E aí, se a gente pensar a educação tradicional, o método tradicional de ensino e aprendizagem, infelizmente não dá conta dessa demanda. Então, a gente precisa pensar em métodos mais condizentes com esse objetivo. Então, se as metodologias ativas elas são mais adequadas para se obter esse propósito, então vamos pensar por que o ensino e a aprendizagem tradicional se distancia mais desse objetivo. Primeira coisa, o ensino e a aprendizagem tradicional está centrada num ator principal, que é o professor. Esse professor, ele trabalha com a transmissão de informações. Né? O aluno ele passa a ser um receptáculo e o professor um transmissor.
O professor ainda representa a principal fonte de informação. O estudante, ele é apenas um receptor e o mundo externo está um pouco alheio a esse processo. O professor usa o poder do verbo, ou seja, a palavra do professor é lei. Nesse tipo de método, né, nessa abordagem educativa tradicional, o que se requer, principalmente em termos de aprendizagem, é o uso da memória, o uso intensivo da memória. A memorização é um elemento importante dentro do processo da aprendizagem. Na verdade, ela chega a ser o principal elemento do processo de aprendizagem. E a gente sabe que a memorização, né, a lembrança, ela é importante dentro desse processo, mas é o primeiro passo. Não esgota o processo da aprendizagem efetiva e significativa. Então, memorizar é um primeiro passo dentro do processo de aprendizagem, mas não é tudo. Entretanto, no ensino e aprendizagens tradicionais, o uso intensivo da memória é uma característica. A aprendizagem tradicional, a educação tradicional também requer pouca interação entre o aluno e o professor. Na verdade, existe um distanciamento entre esses dois sujeitos, esses dois atores da educação. Existe uma hierarquia, né, muito forte, muito centrada na figura do professor. Bom, e a educação tradicional também independe do contexto, né, e da realidade do estudante. Ou seja, não há muita relação, não exige muita relação entre o que se aprende e o que se vive na vida real. Deixa eu voltar. Outra característica da educação tradicional é que ela está organizada em disciplinas isoladas, ou seja, não há uma conexão, não há uma interlocução entre os componentes curriculares ou entre as disciplinas. E isso faz com que elas tragam conteúdos separados, né? Muitas vezes a aprendizagem ou conteúdos enciclopédicos e que não se comunicam com as outras áreas do conhecimento ou mesmo com os outros componentes curriculares de uma mesma área do conhecimento. E isso produz, naturalmente, uma visão fragmentada do conhecimento. Vamos pensar que o saber, o conhecimento, é uma teia conectando saberes. Então, o conhecimento amplo, o conhecimento significativo, ele envolve diversos elementos, diversos saberes. O que acaba que, na educação tradicional, isso fica um pouco debilitado. Bom, a educação tradicional também limita o uso das funções da inteligência. Vamos lembrar que a memorização é um elemento importante, né, é crucial. Muitas vezes o aluno é avaliado muito mais pelo que ele foi capaz de memorizar do que ele conseguiu aprender de fato. Então, a aprendizagem envolve muito mais do que a memorização, a simples memorização. Ela envolve a prática, a análise, a crítica, a avaliação, a criação, dentre outros elementos. E quando se requer, né, quando se evoca muito o uso da memória e se esgota nisso o processo, a gente vai ter uma limitação das funções da inteligência dos nossos estudantes. Ou seja, deixamos de exercitar, né, de pôr em prática os outros elementos cognitivos desse estudante, desse sujeito. E, por conseguinte, nós vamos ter uma limitação também do desenvolvimento das habilidades. Uma vez que, quanto mais nós nos desafiamos, quanto mais nós nos colocamos à prova, né, utilizamos diferentes funções, diferentes habilidades, a gente vai se desenvolver muito melhor. E, por fim, todo esse cenário, todo esse panorama, ele, em geral, vai acabar produzindo uma falsa sensação de aprendizagem. Então, se a gente analisar um pouco desse mapa conceitual, nós vamos perceber que a educação tradicional, ela não dá conta, ela não consegue, não tem condições efetivas de conseguir desenvolver as 10 competências que a BNCC propõe para o estudante no século XXI. Então, é importante que os objetivos estejam alinhados aos meios, né? Então, se queremos formar um cidadão em sua integralidade, ou seja, em suas múltiplas dimensões, nós precisamos
criar caminhos, métodos e estratégias para alcançar esse objetivo e, como a gente percebe a partir desse mapa conceitual, o ensino tradicional simplesmente não dá conta desta demanda. Vamos ver aqui um pouco dos estudos de William Glasser, né? A teoria dele diz que nós podemos aprender muito mais com métodos mais ativos, né, de aprendizagem. O estudo diz que nós aprendemos cerca de 10% quando lemos, 20% quando ouvimos, 30% quando observamos, 50% quando vemos e ouvimos, 70% quando discutimos com os outros, 80% quando fazemos alguma coisa, 90% quando ensinamos aos outros. Ou seja, quanto mais ativo o método que nós utilizamos para aprender, maior é a porcentagem dessa aprendizagem. Então, vamos entender um pouco mais, né, ver um pouco mais de perto esse processo. Então, a aprendizagem mais passiva, ou seja, quando a gente lê ou escuta, ver e escuta, né, a gente tem uma média, né, uma quantidade, um percentual bem inferior ou mais inferior do que quando utilizamos métodos mais ativos de aprendizagem, chegando, né, até a 80%, 90% quando praticamos ou quando ensinamos aos outros. Então, aqui a gente já vê a importância, né, o grande diferencial do uso de métodos ativos no ensino e na aprendizagem. Mas, afinal de contas, o que são metodologias ativas de aprendizagem? As metodologias ativas, elas podem ser concebidas, né, ou conceituadas como práticas pedagógicas que levam o aprendiz a fazer e a pensar no que faz. Ou seja, ele tem um papel ativo, um papel importantíssimo dentro do processo da própria aprendizagem. Ele é construtor ativo da própria aprendizagem, diferente daquele estudante, né, envolvido no processo educativo tradicional, que nada mais é do que um receptor de informações. No caso das metodologias ativas, o papel desse estudante muda radicalmente. Ele passa a ter uma forte importância, né, ele desempenha um papel muito importante dentro da própria aprendizagem. E ele reflete sobre o que faz. Ele não só assimila, né, faz uma espécie de upload do conhecimento ou do saber, ou simplesmente de informações. Ele vai construindo o próprio conhecimento, obviamente com a mediação do professor. Então, por que precisamos desesperadamente de metodologias ativas? Com o que já foi, né, explanado, a gente já pode ter uma noção, né, uma resposta para essa pergunta. Nós vivemos em um mundo cada vez mais globalizado, cada vez mais interdependente, cheio de contradições, cheio de renovações dos valores, com um avanço tecnológico muito intenso, uma produção cada vez mais difícil de acompanhar e talvez até de assimilar de conhecimento. Enfim, a gente precisa mesmo pensar em métodos de construir, né, uma sociedade melhor, mais justa, mais harmônica, e a educação ela vem para isso, né? A educação existe exatamente para atender às demandas da sociedade. Então, quais são as demandas da nossa sociedade atual? Uma sociedade mais justa, mais ética, mais democrática, que valorize, né, e defenda os direitos individuais, sem preconceitos de nenhuma natureza, dentre outros aspectos. Então, as metodologias ativas, elas têm um papel importante dentro do processo dessa construção de uma sociedade melhor. Lembrando que a educação é um veículo muito potente de desenvolvimento social, né? A educação ela é capaz de gerar bons frutos a médio e a longo prazo. Então, as metodologias ativas são um caminho possível, um caminho muito eficiente também, para que a educação atinja esse objetivo de construir uma sociedade melhor, mais justa e mais igualitária. Então, agora na parte mais prática, né, mais pragmática, a gente pode responder essa pergunta, né, por que precisamos desesperadamente de metodologias ativas? Por quê? Qual é a importância delas efetivamente na sala de aula? Primeiramente, as metodologias ativas, elas não favorecem apenas o processo de aprendizagem, mas também o processo de ensino, ou seja, ela auxilia o professor a ter um melhor desempenho, a conhecer melhor a sua turma. E uma vez que a gente conhece melhor os nossos estudantes, nós temos maior capacidade de produzir, né, de guiar um caminho mais sólido na aprendizagem.
Uma outra razão é porque as metodologias ativas, elas proporcionam aprendizagem significativa. Então, a aprendizagem, ela tem essa demanda pungente que é ser significativa. Então, quanto mais nós associamos o que aprendemos a alguma coisa da vida real, a alguma coisa da nossa realidade, alguma coisa que vai servir, né, para a nossa existência, a aprendizagem ela tende a ser mais efetiva, portanto, mais significativa. Uma outra razão é porque as metodologias ativas promovem segurança na aplicação do conhecimento. Então, o estudante ele vai cada vez mais se sentindo mais seguro para aplicar o conhecimento, uma vez que ele vai também desenvolver outras competências, né? Ele vai interagir, ele vai experimentar, ele vai errar e vai entender que o erro também faz parte da aprendizagem e tudo isso já vai desenvolvendo uma habilidade, uma capacidade de lidar consigo mesmo, com o erro e com os outros. Outra razão, a número 4, é que as metodologias ativas melhoram o relacionamento interpessoal. É imprescindível, dentro das metodologias ativas, o trabalho colaborativo, né? O trabalho em equipe, o trabalho de grupo. Mas vale lembrar que existe uma diferença entre o trabalho colaborativo e o trabalho em grupo, né? Nem todo trabalho em grupo é necessariamente colaborativo. O trabalho colaborativo exige uma série de outras posturas e atitudes, né, que favorecem essa interação. As metodologias ativas também desenvolvem a expressão oral, escrita e etc. Por quê? Porque uma vez que a gente vai estar, que os estudantes vão estar em constante interação, né, construindo a aprendizagem, eles vão se expressando, eles vão, né, argumentando e isso vai favorecendo o desenvolvimento dessa expressão. As metodologias ativas também desenvolvem o gosto para resolver problemas. E essa é uma competência essencial no século XXI. É o gosto pelo risco, no bom sentido, né, por se desafiar, por sempre se colocar à prova. Incentivam o trabalho com projetos e também geram competências essenciais para a prática profissional. Então, metodologias ativas, além de desenvolver o caminho pessoal, o autoconhecimento, a interação, ela também prepara o estudante para uma vida profissional. Daí a ideia de educação integral, aquela que, né, desenvolve ou prepara o sujeito em suas diferentes dimensões, não só a cognitiva, mas também a socioemocional. Mas como isso pode ser possível, né? Como na prática se pode alcançar todos esses benefícios? É necessário que haja uma série de posturas, né, que seja exigido do professor e do estudante algumas posturas cruciais para que isso possa ocorrer, né? Não podemos deixar o método tradicional dominar a nossa sala de aula se queremos alcançar objetivos para além da memorização. Então, as metodologias ativas, para que elas sejam efetivamente, para que garantam efetivamente os objetivos, elas exigem do estudante um papel ativo, antes de mais nada. O estudante precisa fazer parte da construção do próprio conhecimento. Exigem que os professores estabeleçam com os estudantes uma relação de confiança e abertura para o erro. Então, o erro é um elemento fundamental dentro do processo da aprendizagem. Muitas vezes a gente aprende muito mais com o erro do que com o acerto. Então, errar deve deixar de ser algo ruim, algo que seja uma derrota. Muito pelo contrário, a gente precisa tirar aprendizagens importantes no erro, na falha. E essa relação de confiança trata-se de uma presença pedagógica que o professor precisa ter diante, né, do seu estudante. Então, metodologias ativas são aplicadas em situações colaborativas, envolvendo o trabalho em equipe. Como foi dito anteriormente, o trabalho colaborativo, o trabalho participativo é essencial para que as metodologias ativas funcionem. Além disso, são trabalhadas em situações de aprendizagens complexas, como os projetos, por exemplo. Envolvendo a necessidade de problematização. Então, as metodologias ativas, elas exigem também que se proponha habilidades cada vez mais complexas, que haja uma progressão
dessas habilidades, isto é, que elas avancem das mais simples, das mais elementares, às mais complexas. Exigem como base sequências de atividades estruturadas e intencionais com a duração adequada para o desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais. Daí a gente destaca aqui o papel importantíssimo da sequência didática, de uma boa sequência didática que considere a progressão das habilidades e que também considere o desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais. Então, considerando todo esse contexto, a gente pode compreender que as metodologias ativas são motivadoras, ativas e reflexivas, colaborativas, focadas em competências e habilidades e ligadas ao mundo real. Então, a gente vê aqui uma grande diferença entre esse tipo de método, né, essa abordagem educacional, e a abordagem educacional tradicional. Nesse sentido, é importante a gente destacar também o papel do professor. Se o estudante ele desenvolve um papel ativo na própria aprendizagem, o professor também tem um papel muito importante a desempenhar, que é bem diferente do papel do professor, né, do método, né, da educação tradicional. Então, o professor, dentro dos métodos ativos, dentro da metodologia ativa, ele deixa de ser um transmissor de conhecimento, o dono da verdade, e passa a ser um orientador e design de caminhos, de atividades individuais e de grupos. Ou seja, ele vai construindo possibilidades de aprendizagem cada vez mais personalizadas, cada vez mais alinhadas com as demandas e os interesses dos estudantes. Ele também passa a ser um curador. Escolhe o que é mais relevante entre tantas informações e ajuda os alunos a encontrarem sentido no mosaico de materiais e atividades disponíveis. Então, o professor ele passa a ser uma espécie de analista, né, ou uma pessoa que vá, dentre todos as possibilidades, em todos os conhecimentos, e conhecendo bem o seu estudante, tendo uma noção do que lhe interessa mais e quais são as suas necessidades, ele vai escolhendo, juntamente com esse estudante também, lembrando que o estudante ele tem um papel muito ativo dentro dessa aprendizagem, e isso implica participar de seleção também de conteúdos, de seleção de aprendizagens. Esse professor, ele junto com o aluno, vai diagnosticar, detectar, fazer uma seleção do que é mais relevante, do que pode ser mais importante para a aprendizagem desse estudante. Então, em resumo, o professor ele vai desempenhar um papel de mediação, né, vai ser um mediador, de apoio, de acolhimento. Então, a questão da presença pedagógica do professor é muito importante. Ele precisa estar alinhado com esse estudante, conectado com esse estudante, para que haja uma efetiva aprendizagem. Lembrando que a aprendizagem ela depende de condições, obviamente, cognitivas, mas também emocionais. Então, esse envolvimento mais próximo do professor com o aluno, claro, dentro de limites estabelecidos, é super importante para que as metodologias ativas elas funcionem. O professor também vai atuar, né, como um estímulo para a classe, né, e para os estudantes, valorizador, ele vai valorizar e vai utilizar os conhecimentos dos estudantes, a pluralidade desses estudantes dentro do processo educacional, e ele vai servir também de orientação da classe, de grupos e de cada aluno. E, por fim, esse professor, e por que não, ele também vai ser uma fonte de inspiração para os seus estudantes. Mas vale lembrar que esse professor, ele precisa ser competente também, intelectualmente e afetivamente, ligando e gerenciando aprendizagens múltiplas e complexas. Então, é importante que o professor também desenvolva essa capacidade socioemocional, essa capacidade, né, de interagir, né, de lidar consigo mesmo, com as suas emoções, para que ele possa lidar com o estudante. Além, é claro, de ter conhecimento na sua área, conhecimento de causa. Aí você deve se perguntar agora, será que eu trabalho com métodos ativos de aprendizagem? Pergunte-se, antes de tudo,
faça-se algumas perguntas, né? Como, por exemplo, um instante. Eu trabalho de maneira interdisciplinar, integrando diferentes conhecimentos? Compara um conceito com um exemplo prático. Avalia diferentes visões de um dado assunto. Oportuniza aos alunos pesquisa de campo, coletando informações, confrontando com a teoria. Ofereço desafios em que possam praticar a análise e a interpretação. Então, essas são algumas das posturas que o professor que trabalha com metodologias ativas toma, né? Então, se você respondeu sim para uma ou mais questões aqui dessa lista, você provavelmente já está um passo adiante, já está muito mais próximo de ser um professor que trabalha com métodos ativos de aprendizagem. Basta apenas agora você se entregar a esse caminho, né, buscar novos conhecimentos, novas perspectivas e colocar em prática essa postura pedagógica, né, esse caminho educacional para que haja uma aprendizagem realmente significativa e que a gente possa alcançar esse tão sonhado objetivo de construir uma sociedade melhor. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil e que ao longo desse curso a gente possa entender um pouco mais das metodologias ativas e, a partir daqui, a gente vai tentar entender um pouco mais uma metodologia ativa mais específica, que é a gamificação. A gente se vê mais adiante.